Glórias te damos, Senhor, nessa noite, Deus. Louvamos ao Senhor de todo o coração, ó Pai. E agradecemos pela Tua santa presença, pela oportunidade que o Senhor nos dá, ó Pai, desta noite te adorar, te exaltar, ó Pai. Que oportunidade maravilhosa, Pai. Nós temos fôlego, Senhor, para poder adorar o Teu santo nome, Pai. Nesse momento, Senhor, nós vamos, ó Deus, desfrutar da Tua santa palavra. Eu peço que nesta noite o Senhor venha, Pai, estar derramando da Tua unção sobre cada vida, Pai. Estamos dentro de um tema, Senhor meu Deus, que o Senhor sabe, Pai, que é um tema, ó Pai, que vai abrir o entendimento de muita gente, Pai. Por isso, no início, Senhor, desta pregação, eu peço, Pai, que o Senhor derrame desta unção poderosa, Pai, e que venha trazer o entendimento para cada coração, Senhor, acerca desta palavra, Pai. Em nome de Jesus, assim nós te pedimos, ó Deus, e te louvamos para todo sempre. Amém. Amém, queridos? Glórias a Deus por estarmos aqui nessa noite, amados. Quantos estão felizes aqui nessa noite por estar adorando a Deus? Aleluia. Alguns não estão, viu, irmãos? Brincadeira, viu, queridos? Todos estão, com certeza, felizes por estar aqui adorando o nome santo do Senhor numa sexta-feira como essa. Eu sei que você saiu do seu trabalho cansado, mas está aqui para adorar o nome santo do Senhor. Amados, nós temos 2 visitantes aqui nessa noite, não sei se vocês repararam, está conosco o nosso irmão Wesley, né? E o nosso irmão, como te chama, irmão? Michael? Ok. Como é que nós vamos recebê-los? Sejam bem-vindos em nome de Jesus. Sejam bem-vindos, viu, queridos? É com muita alegria que nós recebemos vocês aqui nessa noite. As portas estão abertas, receba o nosso carinho, o nosso abraço em nome de Jesus. Queridos, eu convido você a abrir, por favor, a Bíblia comigo, na carta aos Efésios. Carta aos Efésios. Os irmãos sabem que nós estamos iniciando hoje o tema quarto de guerra, ok? O tema quarto de guerra, que serão 7 sextas-feiras, falando aqui sobre assuntos que vão edificar as nossas vidas, que vão dar crescimento espiritual, seja batalha espiritual, de forma correta, porque hoje é muito deturbado esse tema de batalha espiritual, porque muita gente sai das escrituras e começa a ir por outros caminhos a respeito desse assunto. Então vai ser de forma saudável, queridos, de forma bíblica, ok? Vamos falar também sobre disciplinas espirituais, vai ter muitos assuntos aqui, mas baseado nesse tema, o quarto de guerra, ok? Vai estar o bispo Ricardo, vai estar pregando também nas próximas sexta-feira. O pastor Ender vai estar pregando também, vai estar pregando o pastor Roberto, vai estar conosco também aqui, amados, e estou convidando mais 2 pastores para estarem pregando nessas sextas-feiras, e eu creio que vai edificar muito a nossa vida, em nome de Jesus, amém, queridos? Amados, então vamos à leitura bíblica que está do verso de número 10, do capítulo de número 6, da carta aos Efésios, ok? Aleluia. Diz assim a palavra do Senhor: quanto ao mais sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo, porque a nossa luta não é contra carne e sangue, e sim contra principados, potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de terdes vencido tudo, permanecer inabaláveis. Estais firmes, cingindo-vos com a verdade e vestindo-vos da couraça da justiça. Calçai os pés com a preparação do evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Somente até aqui, queridos. Amém, amados?
Amados, é interessante esse tema quarto de guerra, né? Porque quarto de guerra se trata de um espaço onde você guerreia, aonde você está em batalha. E quando nós falamos acerca do quarto de guerra, falamos também de intimidade com Deus, porque é lugar de oração, é lugar aonde você vai pelejar, aonde você vai guerrear. Eu não sei qual é a área em que você está precisando de uma vitória. Talvez você está passando por uma guerra e numa área em que você já tem lutado por muitos anos. E hoje nós vamos estar falando de algo interessante. É claro que nós não vamos fugir desse tema, porque nós estamos dentro do quarto de guerra. Porém, eu vou falar hoje sobre entendendo os fundamentos da guerra espiritual. Entendendo os fundamentos da guerra espiritual. Amados, nós estamos vivendo em uma guerra, em uma batalha espiritual. O nosso adversário, que é Satanás, ele está disposto a destruir a nossa vida. E é bem verdade o que o apóstolo Paulo diz na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 2, verso 11, queridos, que nós não devemos deixar de lado os seus ardis, não devemos deixar de lado, querido, as oposições que ele tem levantado contra a nossa vida, para tentar destruir a nossa vida espiritual. Queridos, como cristão, amados, nós não vivemos em uma redoma de vidro, queridos, e que muitas vezes nós pensamos que estamos numa estufa espiritual, estamos ali, não, nada vai acontecer comigo. Claro, nós temos fé, porém nós estamos sujeitos que algumas coisas aconteçam conosco. Porém, amados, nós precisamos entender que há um campo minado, queridos. O inimigo, ele tenta contra a nossa casa, contra o nosso casamento, contra os nossos filhos. É um campo minado, onde o inimigo, amados, ele não dá trégua. Nós estamos em uma arena de guerra, numa arena de luta. E esse combate, querido, muitas vezes nós pensamos, não, eu vou dar um tempo, eu vou parar de orar. Amados, nesse combate nós não temos tréguas. Nós não podemos pensar que nós temos um acordo de paz, porque não há acordo de paz. Não existe esse tempo de trégua enquanto há uma batalha espiritual, enquanto o inimigo está se levantando contra a nossa casa. Nós não podemos ficar com os braços cruzados. E por isso, amados, eu quero chamar atenção sobre esse assunto, entendendo os fundamentos de guerra. Hoje nós vamos entrar sobre esse assunto e entender um pouco mais. Eu sei que existem muitos fundamentos sobre a guerra espiritual, mas nós vamos entrar simplesmente em 3 fundamentos hoje, e talvez alguns dos pastores vão ainda continuar esta mensagem acerca dos fundamentos da guerra. Entender a guerra espiritual, queridos, é reconhecer que a batalha está acontecendo no mundo espiritual. Muita gente fala assim, não, tem coisas, é claro, que acontecem de ordem física. Nós temos que ter o discernimento, e é por isso que nós temos que entender o que é batalha espiritual. É por isso que é necessário nós abrirmos a nossa mente e ir para as Escrituras e ver esses fundamentos, e quão é importante esses fundamentos, para que nós tenhamos sabedoria e discernimento através das Escrituras, para guerrear contra o inimigo das nossas almas. Então nós vamos começar, queridos, falando sobre o primeiro fundamento, ok? Olha só que interessante, veja o que diz no verso 11 e verso 12, diz assim: revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo, porque a nossa luta não é contra carne e sangue, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Primeiro ponto aqui que nós devemos entender: nós não podemos lutar contra quem nós não conhecemos. Nós não podemos lutar contra quem nós conhecemos. Mas pastor, eu não quero conhecer o diabo. Eu quero ver muita gente na minha frente, mas eu não quero ver o diabo. Tem gente que tem medo do diabo, queridos. Tem pessoas que fogem do diabo, amados, e tem medo de falar sobre o assunto de demonologia.
sobre esse assunto de demônios. A Bíblia é bem clara quando se trata disso, e é o nosso manual para estratégias de batalha espiritual, queridos. Amados, olha só, nós devemos entender quais são as características desse inimigo. Há muita gente que pensa assim: não, eu não quero conhecer isso, porém você não vai poder ter discernimento enquanto isso. Na batalha espiritual, você vai entrar na guerra sem discernir através da palavra de Deus, amado, quando é o diabo, quando é uma prova que Deus está enviando, quando é a carne, queridos, porque muito crente fala assim: ah não, é o diabo, e às vezes é a carne, e às vezes é o diabo e pensa que é a carne, às vezes é Deus que está provando e pensa que é o diabo, e aí fala: nossa, isso aí é a coisa do diabo, e Deus muitas vezes está testando a nossa vida, e nós devemos estar atento, querido, e entender. A primeira coisa que nós devemos entender aqui, amados, é claro, que não podemos lutar contra quem não conhecemos, porém, quem não é o meu inimigo? Primeiro ponto aqui, olha o que diz as Escrituras: quem não é o meu inimigo? Porque a nossa luta não é contra carne e sangue. Tem muita gente lutando com ferramentas incorretas. Por quê? Eu vou dizer para você: o teu inimigo não é a tua esposa, o teu inimigo não é o teu esposo, o teu inimigo não são os teus filhos, o teu inimigo não é aquele colega de trabalho. Mas pastor, quando eu vejo aquele colega de trabalho, dá vontade de pegar no pescoço dele, mas eu só não pego porque eu sou crente, né? Muitas vezes a gente tem vontade de fazer alguma coisa, porém, queridos, o primeiro ponto importante é entender quem não é o meu inimigo. E o apóstolo Paulo está dizendo aqui: a nossa luta não é contra carne e sangue. E aí ele começa a descrever algumas coisas importantes que nós devemos entender. Mesmo o diabo não sendo onipotente, onisciente, onipresente, ele tem os seus agentes espalhados por toda parte, esses seres caídos que estão a serviço dele para guerrear contra as nossas vidas. Dentro desse assunto, queridos, que nós devemos entender aqui, é como funciona o reino das trevas. Primeiro ponto: o reino das trevas possui uma organização. Por que organização? Veja bem o que diz o texto: se a luta não é contra a carne, nem contra o sangue, não é contra a esposa, não é contra o marido, não é contra os filhos, diz a palavra de Deus que é contra principados e potestades, contra dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal, nas regiões celestiais, queridos. Veja bem que o reino das trevas é organizado. E é interessante, enquanto essa organização, o diabo não é tão tolo a ponto de não ser organizado. Sabe por quê? É o que nós entendemos, que quando ele sabe o que é uma ordem, é porque ele precisa criar uma desordem. Ele é ordenado, queridos, ele é aquele ser organizado. Existe principados e potestades, existe uma hierarquia no mundo espiritual. Muita gente pensa assim: ah não, onde o diabo impera, aí você pode ver uma casa desorganizada, roupa para tudo que é lado. Não, é porque muitas vezes é a carne mesmo. Tem gente que não gosta de arrumar a casa, queridos. Mas quando nós entendemos por isso, nós vemos que o diabo, ele tem as suas estratégias, ele tem os seus ardis. O inimigo, ele é organizado, queridos. Ele tem, querido, os seres caídos, e cada ser vai trabalhar em uma área para tentar contra a nossa vida, para tentar destruir a nossa vida espiritual. O segundo ponto aqui, queridos, acerca do inimigo: existe uma estratificação de poder do reino das trevas. Paulo fala: principados, poderios, príncipe deste mundo, dessas trevas espirituais da maldade. Existe uma cadeia de comando, existe o cabeça e os subalternos, queridos. Nós devemos entender isso, que existe quem manda, queridos, e existe quem obedece. Aí quando nós olhamos muitas vezes para os crentes, nós vemos que o diabo obedece mais, os demônios obedecem mais o diabo do que os crentes obedecem a Deus. Há uma desordem.
E é que o que muitas vezes o diabo quer causar em nossas vidas, porque ele tem essa ordem para criar desordem, ele é organizado para criar esta desorganização, confusão na mente, batalhas contra a nossa vida, pensamentos de suicídio, pensamentos que muitas vezes tentam, queridos, nos manter em ciladas, tentando nos enganar, colocando em oposição contra o nosso próprio irmão, em brigas e discussões, seja dentro de casa, seja dentro do casamento, com os filhos, no trabalho. Ele quer criar uma desordem. Então o diabo, ele é organizado para criar uma desordem. Não pense que ele é aquele ser, não, eu vou enganar o diabo, amados. O diabo é um crente velho, irmão. Ele é um crente velho, porque a Bíblia diz que eles creem, eles estremecem. Amados, quando, por exemplo, o diabo foi até Deus falar acerca de Jó, Deus disse assim: olha, você pode tocar nele, mas você não pode matar ele. Imagine o desespero do diabo, não poder matar Jó, mas ferir Jó e não poder matar Jó. Ele segue a autoridade que é o Senhor. Mas quando nós pensamos acerca disso, queridos, nós temos que entender, amados, que o que foi colocado sobre a nossa vida é bem maior do que aquilo que o inimigo tem. Só que nós muitas vezes não temos a noção do que é isso, e os nossos olhos têm que ser abertos por conta disso, amados. Entenda, o reino das trevas não brinca. Eles estão dispostos, o diabo e os seus demônios estão dispostos a destruir a nossa vida. Há muito crente falando assim: não, pastor, eu vou dar um tempo. Só que o diabo não dá tempo. O diabo fica em cima. Ouvi essa frase hoje, aleluia. O diabo não dá tempo, ele vai lutar contra a sua vida. Ele é organizado, ele tem as suas estratégias. Ele vê a cada passo que você está dando. Ele analisa a sua vida para derrubar a sua vida. Ele não está feliz quando você dobra o seu joelho para orar. Ele não está feliz quando você jejua. Ele não está feliz quando você vem para o culto de sexta-feira. E justamente para falar sobre isso, porque vai abrir os teus olhos para o reino espiritual, para te dar discernimento, para que você consiga pelejar, lutar contra ele, no poder do Espírito Santo, mediante a direção da palavra de Deus. O terceiro ponto sobre o reino das trevas: o reino das trevas articula-se contra a igreja. O alvo do diabo, queridos, é contra a igreja. Você é a igreja de Cristo. Você não pode desprezar isso. Mas pastor, eu estou debaixo daquela promessa que diz assim, que o próprio Cristo falou, que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Claro, nós temos essa promessa, mas nós não podemos pegar uma palavra e não praticá-la, queridos. Nós temos que ser verdadeiramente igreja do Senhor. Nós temos que andar sobre esta palavra, nós temos que praticar esta palavra. Não adianta escutar a palavra e não obedecer a palavra. Nós temos que andar de acordo com esta palavra poderosa. Esta palavra tem um efeito tão grande, querido, que o diabo foge do crente que ama a palavra, foge do crente que tem a unção, foge. Um pouco mais devagar, não, irmão? Aleluia, aleluia, Jesus, glória a Deus. Então o primeiro fundamento aqui, queridos, não podemos lutar contra quem não conhecemos. Quais são as características desse inimigo? Nós vemos que o reino das trevas possui uma organização. Segundo, existe uma estratificação de poder no reino das trevas. 3, o reino das trevas articula-se contra a igreja. Segundo fundamento, queridos, olha só, o versículo 10 diz assim: quanto ao mais sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Verso 11, revestivos de toda a armadura de Deus, revestivos de toda a armadura de Deus. As armas convencionais e carnais, queridos, são falíveis nesta guerra, são falíveis nesta guerra.
Tem crente, querido, que está dando brecha para o diabo quando fala besteira, quando fala coisa que não tem nada a ver, quanto muitas vezes acredita em coisas que muita gente está acreditando por aí, e dizendo não, porque eu vou seguir esse caminho, porque o fulano fez, eu vou fazer também. Porque há muitas igrejas que estão fazendo aí, não, porque eu tenho que fazer a campanha dos 500 dias dali de Gideão, porque eu tenho que ungir a minha vida 500 dias, porque eu tenho que pegar a terra de Israel. O pastor da igreja está vendendo por $500 a terra de Israel, e quem tem aquela terra vai ser abençoado. Isso é engano, queridos, é engano. Tem muito crente caindo nesta situação, e muita gente indo e falando não, eu vou receber, mas amados, será que verdadeiramente ali, enquanto está tendo essa estratégia está enganando a pessoa está mantendo o engano, está sustentando o engano? Nós temos que acordar para isso. Há muita gente que está caindo nos enganos, e está falando, não, se deu certo para o fulano, então vai dar certo para mim. Queridos, você tem que se apegar a Deus, você tem que se apegar à palavra, querido, você tem que lutar com as armas corretas. Querido, você tem que se apegar às armas poderosas. As armas não são carnais. O apóstolo Paulo fala isso na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 10, verso 4, diz assim: porque as armas da nossa milícia, elas não são carnais. Tem muito crente achando que, não, eu estou lutando com armas espirituais, eu estou fazendo isso, pastor, eu estou fazendo aquilo, deu certo para o fulano, Deus vai te dar direção. Leia a palavra de Deus, Deus vai dar discernimento. Nós estamos aqui nessas 7 sextas-feiras, mas ninguém está vendendo nada aqui, queridos. Ninguém precisa vender nada. A única coisa que nós precisamos é da palavra de Deus. A única coisa que nós precisamos é da palavra da verdade, da palavra poderosa, essa que vai mudar o sentido da nossa vida. Estamos aqui em busca da unção de Deus. Quarto de guerra é isso, em busca de autoridade, em questão de capacitação para vencer os dias maus, para vencer as ciladas do diabo, para buscar mais a Deus, para fortalecer a minha vida espiritual. Se porventura existe alguma coisa que está tentando contra a nossa vida, entenda, queridos, as armas convencionais e carnais são falíveis. E o apóstolo Paulo diz, porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus para destruir fortalezas, anulando os sofismas. Interessante isso, querido. Você já pensou qual é a arma mais poderosa física? Você já pensou isso? O Putin uma vez anunciou acerca disso, não sei quem viu esse vídeo, que a arma mais poderosa do mundo está pronta e disponível para uso, depois de 14 anos de pesquisa e desenvolvimento. Há uma arma chamada RS-28 StarMate, é isso? StarMate. E sabe qual é o apelido dessa arma? Satã. Satã. A arma mais poderosa física foi anunciada por Putin. Só que nesta noite nós estamos anunciando a arma mais poderosa ainda do que a arma que o Putin tem. Ele pode ter, querido, ali desenvolvido por 14 anos. Qualquer ser humano pode, queridos, destruir com uma bomba e tudo. Porém, a palavra de Deus é maior do que qualquer arma. A palavra de Deus é maior do que qualquer bomba. Porque quando cai a palavra de Deus em terra fértil, produz 100 vezes mais. O crente sai cheio do poder de Deus, alimentado, preparado para a batalha. Nesse segundo fundamento nós temos que entender uma coisa, queridos, que nós devemos estar revestido de toda a armadura de Deus. Quando a palavra fala sobre isso, o apóstolo Paulo está querendo dizer o seguinte, que a
as ferramentas estão disponíveis. É como se alguém estivesse com a mão estendida, oferecendo para você e dizendo aqui, ó, aqui está. Aqui está. Você precisa se revestir de toda a armadura de Deus. Está disponível. A carta aos Efésios diz, queridos, que já foram liberadas todas as bênçãos espirituais. Quando nós entendemos isso e olhamos para a palavra de Deus, existem bênçãos espirituais, existem ferramentas que nos foi entregue. Nós acabamos de sair de um estudo, querido, sobre os dons. Falamos sobre dons espirituais, dons de ministérios práticos, dons de ministérios, e como é importante isso, o desenvolvimento desses dons dentro da igreja. Como edifica a igreja, como a igreja é construída a respeito disso. Isso é uma fortaleza. Quando nós entendemos sobre as bênçãos espirituais, ser vestido de salvação, ser revestido com a armadura de Deus. Então, quando nós olhamos, queridos, para o que o apóstolo Paulo está falando, amados, nós temos que entender que precisamos dar o primeiro passo para pegar esta armadura. Nesse segundo fundamento, as armas convencionais e carnais são falíveis nesta guerra, porém, as que são em Deus são poderosas para destruir fortalezas. O terceiro fundamento, devemos conhecer as armas que Deus disponibilizou para nós. Sabe por que muito crente usa estratégia errada? Porque não conhece as armas. Porque não conhece aquilo que Deus colocou na mão dele. Porque não sabe das ferramentas que Deus colocou na mão dele para lutar. Aí o que acontece? Chega em casa estressado, maltrata todo mundo, derrama todo o estresse, derrama toda a confusão, todo o problema, porque existem pessoas que descontam, queridos. Tem pessoas que não conseguem separar, muitas vezes o trabalho tem um problema no trabalho, e às vezes é incitado pelo inimigo. Em questão disso, quando chega em casa, desconta na esposa, desconta no marido, desconta nos filhos, lutando com armas incorretas. Porque muitas vezes, querido, ou deixa de lado, ou não conhece as armas corretas para lutar contra o diabo, porque o diabo tenta plantar em nossas vidas muitas coisas. E é interessante porque quando nós conhecemos e sabemos que está disponíveis essas armas, quando olhamos, por exemplo, para o verso de número 14, a parte A, que diz, portanto, permaneceis firme, trazendo em volta da cintura a verdade. Trazendo em volta da cintura a verdade. A verdade destrói, queridos, a estratégia do inimigo. Sabe por quê? O diabo é mentiroso. A palavra diz no Evangelho de João, no capítulo 8, verso 44, que o diabo é pai da mentira. Pensa num ser mentiroso. Pensa num ser que gosta, queridos, de plantar mentira no coração do povo. Pensa num ser que gosta de lançar dados inflamados para tentar contra a mente. Um dia Deus me deu uma pregação falando sobre setas do inimigo. Sabe que muitas vezes, queridos, o diabo só vai lançando setas para que nós mesmos venhamos a montar as trampas, para que nós venhamos a montar nós mesmos as armadilhas na nossa mente, porque nada acontece externamente se não for produzido internamente. Preste atenção, porque aqui fala-se sobre a verdade. O diabo produz mentira. Ele é o pai da mentira. Mas o crente cuja vida é controlada pela verdade pode vencê-lo. O crente cujo é controlado pela verdade pode vencer o diabo. O diabo vem tentando. O diabo vem tentando colocar coisa no seu coração, vem falando, não, mas não vai dar certo isso que você está querendo fazer, você está orando tanto tempo, não vai dar certo. A sua família não vai para frente, o seu trabalho não vai para frente.
Você acha que o diabo não planta isso, essa mentira? Dizendo que você não é ninguém, que não vai acontecer nada na sua vida, tentando derrubar a sua vida ministerial e a sua vida espiritual, tentando colocar você para baixo, para destruir a sua vida. A primeira coisa que nós devemos entender, queridos, que nós devemos colocar o cinturão da verdade. Quando nós colocamos o cinturão da verdade, as mentiras do diabo caem. O cinturão é o que segurava as outras partes da armadura junto, queridos, como uma espada. Sem verdade, queridos, não tem como viver esta palavra poderosa, porque a palavra é a verdade. Então, quando nós entendemos, querido, que produzimos em nós aqui, na nossa mente, através da palavra a verdade, nós queremos combater as mentiras que o diabo tenta contra a nossa vida. E se porventura o diabo tentar plantar alguma coisa no teu coração, você vai dizer: sai em nome de Jesus, porque a verdade da palavra de Deus diz que eu sou mais do que vencedor em Cristo Jesus. Destruir as estratégias. Um homem de integridade, querido, com a consciência limpa, pode enfrentar o inimigo sem medo. O cinturão é o que segura a espada, queridos. Tem muita gente que gosta de mentir. Eu tive um primo, amados, que ele mentia tanto, mas tanto, que ele mesmo acreditava na mentira dele. Imagina, ele pegou um cachorrinho parecido com um poodle. Aí ele estava contando para nós: não, porque eu pintei o focinho do cachorro para se parecer completamente com um poodle. E eu vou vender ele como poodle. Eu falei assim: Jesus, que mentira que ele acredita, meu Deus, como pode isso? Tem pessoas que acreditam na própria mentira. Tem pessoas que estão dominadas pela mentira, queridos, pelo engano, que são conduzidas pelo diabo. Ah, não, pastor, mas eu não sou assim, não, pastor. E quem é o pai da mentira? E quem mente o que é? E nós devemos entender isso, nós devemos deixar isso, porque a mentira destrói o coração, destrói a mente, destrói a casa, destrói a família. E nós temos que entender, precisamos colocar o cinturão da verdade para combater as mentiras do diabo. Essa é a primeira ferramenta. A segunda ferramenta que nós devemos conhecer, queridos, está no verso 14, a parte B: vestindo a couraça da justiça. Paulo falou sobre a couraça da justiça, a peça da armadura feita de metal que cobria o guerreiro do pescoço, queridos, até o coração, até os órgãos vitais. O que é isso, órgãos vitais? Porque o diabo quer atingir o emocional. Quer atingir o emocional. Porque há muitas vidas, queridos, que estão estressadas e não podem tocar em ninguém. Ninguém pode tocar nele. Vidas que estão ao extremo. Claro que nós temos que entender. Vida emocional, todo mundo passa por isso. Ah não, pastor, eu sinto raiva. Eu sou ser humano, eu sinto raiva também. Mas a Bíblia diz que nós não devemos colocar a ira sobre o sol. Quando nós entendemos isso, amados, nós temos que ver e discernir que existem coisas de ordem física, mas existem coisas de ordem espiritual. O diabo quer tirar a sua paz. Sabe aquele dia que você levanta cantando, dizendo glória a Deus e aleluia? De repente acontece algo que parece que fecha o tempo para você. Parece que você já não sorri mais. Parece que você fica pensando: ah não, e agora eu estou passando por isso,
E aí vem aquela ansiedade, aquela angústia, e não passa, e o diabo tentando colocar coisas no coração, tentando derrubar. Queridos, nós precisamos entender o que é isso, essa couraça da justiça, vestindo a couraça da justiça, querido, para proteger os órgãos vitais. Esse é um símbolo da justiça que o crente tem em Cristo. Aquele que está em Cristo Jesus, sabe o que é a justiça de Deus? Olha o que está escrito na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 5, verso 21. Aquele que não conheceu o pecado, Ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos o quê? Justiça de quem? De Deus. O irmão está dormindo. Dá um glória aí, irmão, para acordar. Entender o que é isso, queridos, que por conta de Cristo, nós somos justificados. Esta é a justiça, é o que guarda o nosso coração, é o que guarda a nossa parte emocional. Existem muitas promessas na Bíblia a respeito da vida emocional, e tem muito crente que não consegue viver isso, vive tomando remédios. É difícil, eu sei, muitos crentes estão tomando remédio, Rivotril, e muitas coisas, queridos, para dormir, não consegue dormir, e entram em situações que já não sabem mais o que fazer. Sabia que tem pessoas que vão ao médico, queridos, e o médico não consegue diagnosticar? Fala, eu não sei o que você tem, porque você está sentindo tudo isso, mas eu fiz todos os exames e não tem nada. Já conheci pessoas que vivenciaram isso, e era uma opressão do diabo. Era o inimigo tentando contra essa vida. É a pressão que o diabo faz para tentar entrar na sua vida e destruir a sua vida. Mas se agarra com o Senhor, se agarra com Cristo, esteja na posição, porque é Ele quem te justifica. Romanos capítulo 8 diz assim: nenhuma condenação há para aqueles que estão em quem? Em Cristo Jesus. Olha só, como o caráter também do justo, do crente que exerce a vida diária com Deus. Efésios capítulo 4, verso 24 diz assim: e vos revistais do novo homem, criado segundo Deus, em quê? Em justiça, retidão, procedentes da verdade. Veja como é interessante, a verdade e a justiça andando juntos. Quando nós entendemos isso, como é importante, amados, vestir-se da couraça da justiça, andar em Cristo Jesus, porque somos justificados. Quando o diabo olha para você, ele vê o sangue de Jesus. Ele vê o sangue de Jesus. Uma vez eu ouvi um testemunho de um pastor amigo meu. Ele não tinha carro para ir para a igreja, ele tinha que passar por um lugar perigoso. E um dia, ele passando com a família, a esposa e os filhos, de repente vem um assaltante, queridos. Ele aponta a arma e fala assim: me dá tudo que você tem. E ele ficou com receio, ficou com medo, por conta da arma. Mas a esposa dele começou a falar assim: o sangue de Jesus tem poder, o sangue de Jesus tem poder. Sabe o que o assaltante fez? Ele falou assim: ó, é melhor vocês saírem daqui, é melhor vocês saírem daqui. Ao invés deles saírem, ele foi indo de costa, e correndo e fugindo, porque o sangue de Jesus, queridos, ele cobre as nossas vidas, e nos justifica. E quando o diabo olha para você, não é você que tem que sair, é ele que tem que sair. Queridos, quando você está revestido do poder de Deus, com a armadura de Deus, a Bíblia diz assim: resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Quando nós entendemos o que é ser justificado pelo Senhor, o que é o sangue de Jesus na nossa vida, nós devemos resistir ao diabo, porque é ele quem vai fugir. É ele quem vai fugir, queridos, vestindo-se da couraça da justiça. Olha outra ferramenta, queridos.
Olha o que está escrito no verso 15. Aleluia. Verso 15. Diz assim: calçando os pés com a disposição para o evangelho da paz. Amados, os soldados romanos usavam sandálias com cravos na sola. E sabe por que isso? Para lhe dar segurança. Você vai pisar em um terreno escorregadio, porque o diabo tem as suas estratégias e quer que você caia. Mas é interessante quanto nós temos o calçado do evangelho da paz, é o que nos dá paz com Deus e com o próximo. Irmãos, o que tem de gente contendeira, amados, que nunca está em paz com o irmão, e nunca está em paz com Deus, porque Deus fala, e ele está tentando fugir de Deus que nem Jonas. Deus fala, e está fugindo de Deus, sendo que Deus colocou algo sobre ele, sendo que Deus deu responsabilidade para ele, e ele joga e terceiriza os problemas e as situações, os ataques do diabo, dizendo: não, é o fulano que está causando isso. Não, o fulano está causando isso, é porque você não teve a posição correta, você ainda não se posicionou, você não entendeu ainda que Deus colocou o evangelho da paz, esse calçado, querido, para você se proteger, para você ter paz com Deus e com aqueles que estão próximo de você. É por isso que escorrega muitas vezes, é por isso que muitas vezes está caindo, mas não se levanta, porque não cede para o evangelho, não cede para Cristo, não cede para aquilo que o Senhor tem, as promessas, os propósitos que Deus tem tanta promessa, mas está parado. Ah, pastor, mas o Senhor está tocando num assunto que não é para tocar. Eu só estou sendo usado por Deus, querido. Eu estou falando aquilo que Deus tem me mandado falar. Eu não posso ocultar isso que Deus tem mandado falar. Ah, não, mas será que não é coisa do seu coração? Não, não é coisa do meu coração, querido. Tem pessoas que precisam colocar esses sapatos do evangelho da paz e sentir firmeza para pisar em lugares em muitas vezes o inimigo tenta: ah, não, é essa área mesmo, o diabo vai sair, não é eu quem vou sair, você vai sair da minha casa, vai sair do meu casamento, vai sair dos meus filhos, vai sair do meu trabalho. Não sou eu que vou sair, é você quem vai sair, em nome de Jesus. Autoridade. Tem muito crente que não entende isso. Os sapatos do evangelho da paz traz firmeza no pé enquanto luta, porque nós precisamos ir, amado, para pregar o evangelho. Nós precisamos ir para proclamar o reino de Deus. Aonde você chega, você tem que fazer a diferença. Você é sal da terra. Você não pode se contaminar. Há tanta coisa que nos contamina, queridos. Coisas que entram pelos nossos olhos, coisas que entram pelo nosso ouvido, coisas que entram até pelo cheiro. É interessante, mas o chamado de Abraão, queridos, é proclamado em todos os sentidos. Porque a primeira coisa que Abraão fez foi ouvir o que Deus falou. Deus chamou ele. Segunda coisa, ele respondeu o chamado de Deus. Terceira coisa, queridos, foi o quê? Oferecer o sacrifício, cheiro. Deus, Ele quer algo que venha cheirar bem em nossas vidas. Não estou falando de tomar banho aqui, irmãos, mas eu estou falando de vida espiritual. Porque tem muito crente, querido, que tem cedido para o diabo a ponto de estar fedido espiritualmente. E Deus quer te revestir com esta armadura. Ele quer te fortalecer. Ele quer colocar os sapatos para que você ande com firmeza e diga: não, o Senhor está comigo, aonde eu for, aonde eu colocar os pés, o Senhor está comigo, me fortalecendo. Estou revestido da armadura de Deus para enfrentar as ciladas do diabo. O Senhor coloca os sapatos do evangelho da paz. A quarta peça importante, queridos,
Verso 16 diz assim: usando principalmente o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos e chamas do maligno. Queridos, o escudo em média tinha 1,60 m de altura por 70 centímetros de largura. Ele protegia todo o corpo, queridos. Existiam escudos que eram diferentes, é claro que tem escudos que eram de madeira, que era encapado por couro. Mas existiam escudos também que eram daqueles que era como bronze. Porque quando tem o sol reflete e confunde os olhos do inimigo. Existem estratégias, queridos, que muita gente colocava até azeite no escudo, porque quando vinha alguma lança e colocasse assim de lado, ia escorregar. É interessante, enquanto o escudo, porém, o escudo, ele protege o corpo inteiro. O escudo da fé, nós precisamos caminhar de fé em fé, nós precisamos andar, queridos, confiantes em Deus, nos fortalecendo, queridos, na presença e na palavra do Senhor. Nós precisamos ter isso em mente, as promessas de Deus. Porque o diabo não brinca de ser diabo, queridos. Ele quer destruir a nossa vida. A quinta peça, queridos, está no verso 17, a parte A. Estou correndo porque não vai dar tempo, queridos. Diz assim: tomai também o capacete da salvação. É o que nós falamos, Satanás ataca a mente. E essa foi a estratégia pelo qual ele derrotou Eva. Já percebeu isso? Que a serpente muitas vezes tenta entrar no jardim da tua casa. Muitas vezes tenta enganar, porque é sentido ideológico, ele gosta. Mas Deus não disse isso. Quantos crentes estão servindo a Deus, estão frustrados e pensando, queridos, que as armas são deles? Vai para a batalha, não, porque aconteceu isso, eu não vou fazer mais, eu não vou ir mais, eu não vou orar mais, não vou jejuar mais. Não, não é dessa forma, queridos. Deus está querendo que você persevere. Punha esse capacete da salvação. Porque quando Deus controla a nossa mente, Satanás não pode levar o crente a fracassar. O crente que estuda a Bíblia, queridos, por exemplo, está firmado na palavra de Deus e não cede às propostas sedutoras dos pratos do diabo. A mente é o campo mais atacado. Se nós não colocarmos, amados, esse capacete, como vai ser a guerra? Como vai ser a batalha? Você já pensou, o bispo que estuda, quantos transtornos já foram criados? Quantas enfermidades emocionais? Quantas coisas, o crescimento de enfermidades emocionais é muito grande, é um número muito grande, queridos. Existe síndrome de tudo quanto é jeito. Tem até uma doença para aquele que rouba. Cleptomaníaco. Irmãos, veja quantas coisas têm se multiplicado e quanto mal tem se multiplicado, e é por conta disso, batalha na mente. Nós devemos estar ali firmes na palavra de Deus, porque, queridos, nós temos que entender isso. A mente, ela tem que ser protegida pela palavra de Deus. Nós devemos ficar atentos a isso. A sexta peça, querido, Paulo descreve no verso 17, a parte B, dizendo: da espada do Espírito. Queridos, é a última. A espada do Espírito, queridos. Há muito crente que não está empunhando a espada do Espírito mais. Há muito crente que não está guerreando. É interessante, amados, a espada do Espírito é a palavra de Deus, é a arma de ataque,
Essa é a palavra de Deus. Vencemos os ataques do diabo, triunfamos sobre ele em meio à palavra de Deus. A palavra liberta os cativos, a palavra restaura, a palavra renova, a palavra fortalece, a palavra põe por terra o mal, a palavra é vida eterna, a palavra, queridos, renova o crente, a palavra é tudo que o crente precisa, a palavra é alimento, e por isso nós devemos empunhar a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Quando o diabo vier te atacar, ataca ele com a palavra, porque foi isso que Jesus fez. Há muitos crentes que ainda não entenderam. Pedro quis defender a Cristo com a espada e fracassou, mas quando ele viu a espada do Espírito, quando foi batizado no Espírito Santo, ele ganhou muitas almas para Cristo Jesus. Foi aí que ele empunhou a espada do Espírito. Perceba que quando foram prender Jesus, ele empunhou a espada, mas a espada humana, carnal, e não venceu nenhuma batalha ali. Porém, quando ele é batizado no Espírito Santo, quando ele é cheio do poder do Espírito Santo, aí ele empunha a espada do Espírito para ganhar multidões, porque é isso que Cristo quer fazer com a sua vida. Deus te chamou não para você ficar parado, é para você empunhar a espada do Espírito, pregar a palavra. E para isso nós precisamos conhecer a palavra. Quando o apóstolo Paulo, ele vai para as viagens, pregando o Evangelho, plantando igrejas e arrancando vidas das potestades de Satanás, querido, o que ele está fazendo é empunhar a espada. O que você precisa é empunhar a espada do Espírito, na tua casa, no teu trabalho, no teu casamento. Quando o diabo tentar contra você, contra a sua família, você está revestido. Ele ataca a sua mente, não consegue, porque você está com o capacete da salvação. Ele ataca você no peito, você está com a couraça da justiça. Ele tenta contra você, mas você tem um cinturão da verdade. Ele tenta contra a sua vida, mas você tem os sapatos do Evangelho da paz. Você tem um escudo que protege o seu corpo inteiro, mas você tem a espada do Espírito, querido, para atacar o diabo. Você vai sair daqui fortalecido hoje, com estratégias de Deus sobre o teu coração, para não parar, para continuar, porque o quarto de guerra é esse. Você está vivenciando batalhas que o inimigo não dá trégua, e você não pode dar trégua a ele. Não vou parar de orar, não pare de orar, não pare de jejuar, não pare de ler a palavra, se revista com a armadura de Deus, porque vai ter guerra, e quando ele tentar te enfrentar, você empunha a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Se coloca de pé nessa noite. Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. A espada do Espírito. Glórias ao nome santo do Senhor, queridos. Nós vimos 3 coisas importantes, conhecendo os fundamentos da guerra, querido. Nós temos que entender como o diabo trabalha, para que nós possamos vencer as estratégias do inimigo, e ter o discernimento através da palavra de Deus, para vencer aquilo que o diabo tenta contra nós, queridos. Nós precisamos ter isso, nós precisamos conhecer as armas corretas para essa batalha, precisamos ser instruídos por Deus. Aleluia, Jesus. Glórias ao nome santo de Jesus. Aleluia, Deus. Glórias ao nome santo. Aleluia, Deus. Tem pessoas que têm vivenciado batalhas aqui nessa noite, têm vivenciado guerras. Amados, nós estamos aqui em consagração. Toda sexta-feira é consagração. Para que isso? Porque, queridos, nós estamos em guerra. Nós estamos em guerra, nós não estamos brincando aqui. Nós estamos vivenciando uma batalha e nós não podemos ficar calados. Nós não podemos ficar simplesmente sentados. Nós temos que guerrear. Guerreie nessa noite. Há uma batalha contra a sua vida. Seja
na área da sua família, com os filhos, com o casamento, seja no trabalho, na sua vida ministerial, na sua vida espiritual, Deus vai colocar por terra nessa noite. Venha para frente quem quiser oração em nome de Jesus. Aleluia, Jesus. Glórias a Deus. Nós cremos, Senhor, no poder. Há poder no Aleluia. nome de Jesus. Glórias a Deus. Há poder no Comece a orar, nome queridos. de Jesus. Comece a profetizar. Há poder. Aleluia, aleluia, Jesus. No nome de Jesus. Eu peço a ajuda do bispo para estar orando. Pastor Ender. Pastor Ender. Cadeias quebrar. Você pode ajudar a nosotros a orar también. Cadeias quebrar. Em nome de Jesus. Cadeias quebrar. Aleluia, Jesus. Cadeias quebrar. Está rompendo grilhões nessa noite. Há poder. Deus está colocando um revestimento. Deus está colocando armadura nessa noite. Oh, aleluia, Jesus. There is power. Há poder no nome Espírito Santo de Deus. Nas cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar. Aleluia. O Senhor está libertando nessa noite. O Senhor está colocando por terra toda a cilada do inimigo. Todas as estratégias do inimigo estão caindo por terra hoje. Ele pagou tão livremente, se entregou por nossa redenção, se deu e o céu se abriu. Aleluia, Jesus. Espírito Santo de Deus. Espírito Santo de Deus. Santo, Santo, clame ao Senhor, querido. Não fique de boca fechada, clame a Ele, aleluia. Santo é o nome de Jesus. Se deu e o céu se abriu. Oh, aleluia. Santo, Santo, glórias a Deus. Há poder no nome de Jesus. Há poder no nome de Jesus. Há poder no nome de Jesus. So much power. Há poder no nome de Jesus. Aleluia, Jesus. Pras cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar. There is power in your name, so much power in your name, oh Jesus. Espírito Santo de Deus, vem quebrando cadeias, vem rompendo grilhões, amarras em nome de Jesus. Vem colocando por terra, Espírito Santo. Aleluia, 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 Espírito de Deus. Para jogar impérios por terra, há poder no teu nome, para jogar potestades por terra. E o inimigo, Senhor, não prevalecerá. Há poder no nome de Jesus.
quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar. Recebe de Deus, recebe de Deus nessa noite. Seja revestido com a armadura de Deus, seja revestido com a armadura de Deus. Oh Espírito Santo de Deus, aleluia, Jesus. Se deu, e o céu se abriu. Santo, santo é o teu nome, Jesus. Santo é o teu nome, Jesus. É na base, camanai. Ixi, alto preço Ele pagou, tão livremente se entregou por nossa redenção. Se deu e o céu se abriu. Cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar. Nome que está acima de todos. Vivemos um exército surgir, toda ordem aos teus anjos. Surgiu pras cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar. Tem alguém que tem sentido alguma dor aqui hoje? Vem aqui, irmã. Aleluia, Jesus. Põe a mão no quadril dela aqui assim. E nós no estômago aqui. Aleluia, Jesus. Toda obra contra a vida dela hoje. Toda obra contra a vida dela hoje. Todo mal que veio tentar contra a saúde dela hoje. Toda opressão do inimigo contra a vida dela. É uma ordem hoje. Tu vai sair. Tu vai cair por terra. Todo demônio que tem lutado contra a saúde dela hoje não prevalecerá. Eu dou uma ordem agora.
todo mal, toda obra feita contra a vida dela, em nome de Jesus. Pastora Cristina, põe a mão acá junto, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Halamasuri candarabahasuri, remenecala suya kama cheve de canta la mahasuri, te mando comenas, se levantou, aleluia, Jesus. Em nome de Jesus, toda obra feita contra a vida dela, para tentar contra a saúde, Cadeias quebrar. em nome de Jesus, todo mal agora, sai da vida dela. Toda obra seja desfeita agora, em nome de Jesus, pelo poder do nome de Jesus. Te dou uma ordem agora, sai da vida dela, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Irmã, em 2 dias você não ia andar mais. Foi uma obra feita contra a sua vida. Parou a dor. Comecei a sentir dor. Ela falou assim: estou com uma dor na minha virilha. Na dor, virilha direita. Deus revelou aqui uma seta contra a vida dela, e Deus deu a vitória. Você crê que Deus te deu a vitória? Amém. Nós cremos. Você pode aplaudir o Senhor, queridos? Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Aleluia. Peço para o bispo fazer essa oração de término de culto. Algum anúncio para dar? Hã? Ok. Bispo, vem orar, por favor. Cadeias quebrar. Pai, graças te damos, Senhor, por esse tempo aqui na tua presença. A nossa palavra de louvor é de gratidão a ti, Senhor, por tudo aquilo que ouvimos e recebemos do Senhor nessa noite. Ó Deus, muito obrigado, Senhor, porque o Senhor nos deu o privilégio e a oportunidade de estarmos aqui, ó Deus, e estamos recebendo a melhor parte, e essa parte não nos será tirada, como diz a tua palavra. Leva-nos em paz para os nossos lares, dá-nos uma noite de descanso.